Bhuvasuvaha Tatsavituhu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayate Om Bhuvasuvaha Tatsavituhu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayate Om Bhuvasuvaha Tatsavituhu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayate Om Bhuvasuvaha Tatsavituhu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayate Om Bhuvasuvaha Tatsavituhu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayate Om Bhuvasuvaha Tatsavituhu Varenyam. Namastê, boa tarde, Harion, Romina, Raquel, Alberto, saudações. Boa tarde a todos, Harion. Espero que todos estejam bem, com saúde. Começar a conversar. Eu queria aproveitar a oportunidade pedir a vocês que pudessem aí ajudar a fortalecer aqui esse trabalho nosso, né? E compartilhando essa live com pessoas que vocês acham que podem se interessar pelo assunto. Dá um cliquezinho naquele aviãozinho que tem ali na parte de baixo, parece uma asa delta, e chama o pessoal da tua lista que gosta de yoga, que tem interesse em yoga, que pensa no assunto. Traz para cá, para participar também. Saudações, Alberto. Boa tarde, namastê. Namastê. Como é que tá a semana? Tranquilo? Tudo bem, tranquilo. Beleza. Muita chuva, né? Choveu bastante. Choveu, esfriou. As plantas não podem reclamar, né? Verdade. E aí, hoje nós vamos conversar sobre a prática de yoga, né? Os cuidados, né? Importante ter cuidado. Agora, sabe uma coisa? Fala. Pode falar. Eu queria saber quando se fala assim, prática de yoga, o que as pessoas pensam? O que vem na cabeça delas? Isso é legal, cara. Interessante. É bom até fazer aqui uma enquete aqui. Quando a gente falou isso, cuidados com a prática, a pessoa pensou o que era. Beleza. Já tem duas, três pessoas. Tem duas pessoas. Bota aí, Romina. O que você acha? Tá a Romina e tá a Raquel na sala. Coloca o que vocês acham, o que vocês entendem como prática de yoga. Tem umas perguntas que são retóricas, a gente não precisa nem responder, né? E normalmente o que eu imagino é assim, a yoga, a pessoa pensa que é asana, né? Postura. Sim. Né? Saudações, Fábia. A pessoa pensa que é só asana, é verdade. Aí é verdade. A prática pode ser o cuidado com as posturas. Sim. Também é. Também é, né? Faz parte. Faz parte, mas não é só, né? Não é só. Um bolo não é só feito de recheio, né? Nem só de massa, né? Tem muita coisa num bolo. Não. Essa semana eu tive um amigo que falou de um efeito legal que ele teve sobre a meditação. Não convém nem a pena falar do efeito, só disse que ele me falou, relatou, me escreveu, dizendo de um efeito bom que ele teve com a meditação. Aí ele tem um irmão que também falou para mim sobre meditação, e aí perguntou assim, não, mas
perguntou de modo geral de meditação, né? Aí eu falei o básico só. Falei só uma coisa bem elementar. Aí ele falou assim, não, mas nas aulas de yoga se falam isso? Aí eu falei, não, não fala. Não fala, de modo geral não fala. É como se você pegasse um boi e uma vaca, em vez de tirar o leite, você corta a vaca toda e vende as partes mais, digamos assim, comerciais. Sim, sim, E vai vendendo, sim. entendeu? E não necessariamente integra a visão. Divide e é engraçado, né? Porque tem gente, por exemplo, já escritores famosos dentro do meio, não sei se você reparou isso. A pessoa fala assim, um livro de yoga, não usa, só bota a palavra yoga. Aí tem uma parte teórica que você vê lá, uma história, um conhecimento geral de yoga, mas você vê o conteúdo, a maior parte, o que é? É asana, postura, muito bem feita, ótima postura, grande qualidade de execução. E um pouco de pranayama, porque pranayama realmente tem menos, né? E bota lá um pouco de pranayama. E aí a yoga, aí a pessoa abre yoga, é isso aqui, são essas posturas belíssimas, dificílimas, mas é isso. Tá reduzido aquilo, né? Aí eu falei pro meu amigo, você tem lá uma vaca, você corta a vaca, separa o filé, separa os miúdos, né? Separa lá a carne e vende. Não é aquela coisa integrada, né? Aí quando pensa em asana, ou perdão, quando pensa em prática de yoga ou de yoga, a pessoa pensa nisso que ela abriu e viu, asana, posturas, Sim. né? Enfim, mas realmente quando engraçado, mais engraçado ainda, que quando você falou para mim assim, cuidado com a prática, olha só que engraçado, eu pensei nisso, cuidado com postura. Aí depois pensei em pranayama, olha que engraçado. Eu tô Não, falando mas de cara, pranayama. Olha só, aproveitar que você comentou sobre esse lance de pranayama e até perguntar ao pessoal, porque pode ser que alguém tenha lido esse livro. Você chegou a ler um livro chamado Índia Secreta, de um autor inglês chamado Paul Brunton? esse livro é muito legal. Muito bom, Esse né? livro é muito legal. Tem um yogi lá dentro chamado Brahma. Não, é Brahma, é Brahma o nome do cara, né? Eu não me lembro se é Brahma, mas tem até uma foto dele fazendo Padmasana, lembra? Ele está fazendo E esse cara teve um problema sério com o pranayama, porque ele não sabia fazer, ele não tinha quem orientasse, e ele foi fazendo. Ele desenvolveu uma doença no cérebro, e aí, segundo ele, espiritualmente, veio um médico, né, um yogi, uma pessoa assim, fez uma cirurgia espiritual nele, curou a doença, e falou com ele que ele tinha que procurar um professor, procurar um mestre, procurar uma pessoa que orientasse ele, porque pranayama é uma coisa muito séria. Aí, a partir dali, que foi que ele procurou um mestre, criou um vínculo com o cara, e ele estudava com o cara. De tempos em tempos se encontrava e estudava com o cara. Porque as pessoas pensam, mas é só exercício respiratório, cara, né? Não é, cara, não é exercício respiratório apenas. Não é. É muito mais do que isso. E, por mais que você fale, é o que você estava falando desse rapaz que conversou contigo sobre o lance da experiência dele com a meditação. Quando você vai praticando certas coisas, seja asana, pranayama, mudrar, criar, você vai tendo certas percepções que no primeiro momento você não tinha. Você não tinha. Mas a continuidade foi mexendo contigo e agora tu tá percebendo outras coisas que não percebia até então. Aí você percebe, pela qualidade da pergunta, pô, cara, professor, eu estava fazendo tal coisa assim, porra, eu senti isso, eu senti aquilo. Tu percebe que o camarada está praticando. Você percebe que o cara está praticando. Entendeu? E, vê bem, isso é um troço que bota em xeque, sabe o quê? Que é muito comum, tá? Aqui na escola de Aya tem curso de formação. Aí a pessoa entra para fazer aula de yoga. Aí com 5, 6 aulas de prática, ou seja, fez durante 2 semanas yoga. Professor, o senhor tem curso de formação aqui? Tem. Pô, como é que é para eu fazer? Como assim?
Pô, o cara tem 2 semanas de prática, cara. O que o cara sabe de yoga? O que ele sentiu da coisa toda? Ele nem sabe se gosta. Então, o que acontece? É muito importante quem está ministrando a aula de yoga, o curso de formação, pouco importa. Tem que ter um cuidado muito grande para não se tornar um comerciante, cara. Olha só. Professor de yoga é uma coisa, comerciante é outra, cara. Entendeu? O apelo que o capitalismo muitas vezes impõe sobre a gente, pô, cara, eu tenho que pagar, pô, vou aceitar. Cara, não se faz isso, cara. É uma outra pessoa. Você não pode fazer um troço desse. E às vezes ali, a pessoa pode até perder o caminho, o rumo do yoga, por conta de uma precipitação. Ah, não, pô, mas eu vou pagar, eu tenho grana para pagar. Mas a questão não é essa. A questão não é essa. E isso, na minha percepção, isso é você andar sobre o fio da navalha. E você tá esperto de você não virar um comerciante, entendeu? E não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou avaliando situações que acontecem. Entendeu? E é lógico, cada um sabe onde o calo aperta. O que dá para ser negociado, o que dá para ser feito. Teve até uma live, não foi aqui? Uma pessoa que botou uma pergunta aqui. O que pode ser negociado numa prática de asa, não foi? Fizemos uma live sobre isso. Foi. Então, vê bem, aproveitando a tua colocação, isso é yoga. Quando você está internamente elaborando se você é um comerciante ou um professor de yoga, isso é yoga. Também é yoga. E vê bem, ninguém fez asana. Ninguém fez asana. Mas é essa discussão com o teu código de ética. Você olha para os yamas e niyamas e você fala assim, pô, meu irmão, sabe, eu tenho que ter um certo cuidado com isso. Eu estou precisando da grana? Estou precisando da grana, mas porra, e a outra pessoa? Eu não tenho que me colocar no lugar do outro? Eu gostaria que alguém fizesse uma parada dessa comigo, sabendo previamente que eu vou ter um aproveitamento extremamente baixo, e porque eu sou uma pessoa que acabei de chegar, estou todo eufórico, todo animado. Porra, dormi melhor, professor. Caraca, quanto tempo que eu não... Eu tenho insônia, porra, consegui dormir 3 noites seguidas, pô, depois que comecei a praticar, entendeu? A pessoa associa e fala assim, pô, cara, eu posso... Cara, não é assim, cara. Vamos devagar, vamos ver outras coisas. Vamos experimentar, vamos ver se tu gosta. Porque tem muita gente, eu já tive experiência, provavelmente você e muitos professores que estão na live devem ter tido esse tipo de experiência. A pessoa começa a praticar yoga, 6 meses, direto. Você olha assim e fala assim, caraca, vai virar yoga, bicho. Esse aí vai. Parou. Não faz mais. E se tu perguntar assim, mas o que houve? Não houve nada. Desculpa a expressão, tá? Perdi o tesão. Perdi o tesão pela yoga. Entendeu? Quer dizer, esse desejo pela yoga só durou 6 meses, tinha prazo de validade. A bateria riou, acabou. Entendeu? Então, essa relação de paixão e amor é que é uma coisa que tem que se trabalhar, cara. Tem que se parar para analisar. É o que eu gosto mesmo. E tem um detalhe, né, cara? Toda a trajetória de vida tem altos e baixos, né, cara? Entendeu? Tem a temporada das lesões, que você se machuca várias vezes. Às vezes dá vontade até de desistir e falar assim, caraca, meu irmão, porra, parece que tem alguma coisa de errado comigo, cara. Volte e meia, quando começa a prática e tô bacaninha na prática, dá um rolo, cara. A pessoa não olha pro lado e vê que tem karma, né, cara? São coisas que passam, entendeu? A própria distração, né, dentro da prática. Mas vamos falar sobre a prática, Os cuidados com a prática. Vou continuar falando um pouquinho mais aí, que eu vou pegar ali um relógio, só um minuto, para não passar da hora, que eu tenho que terminar certinho hoje. Não, o que eu queria falar com vocês, com o Alberto, com vocês, era o seguinte. Eu queria, dentro desse contexto aqui que a gente está conversando, separar a minha prática individual e a prática coletiva. Porque o que acontece é o seguinte, quando eu chego numa escola de yoga para fazer a minha prática, eu estou ali praticando junto com outras pessoas. Então eu tenho que ter um certo cuidado para não criar problemas para os meus colegas de turma. Essa consciência é muito importante se ter, né? E eu tenho que ter um cuidado também comigo, né? Como é que é a minha prática pessoal? A prática que eu pratico em casa, ou, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, eu chego num outro horário lá que não tem alunos, que eu seja obrigado a dar atenção, e eu foco na minha prática, ou mais cedo ou mais tarde, enfim, não importa. Então, porque são 2 coisas diferentes, né? Você está praticando com outras pessoas e está praticando sozinho. Né? É uma coisa que, para algumas pessoas, para alguns tipos de mente, isso é a minha percepção. Me corrija se eu estiver errado.
ou se você tiver visto ou que eu não vi. Para algumas pessoas, é interessante praticar em grupo, ajuda a manter o foco na prática. E para outras pessoas, não. Entendeu? Para outras pessoas, é difícil. Tem gente passando, tem gente fazendo postura errada. Ah, o professor foi corrigir. Eu prestei atenção qual foi o comentário que o professor fez em relação àquele colega. Quer dizer, é um elemento de dispersão dentro da prática. Se a pessoa não consegue se isolar na prática dela, a prática coletiva está sendo difícil para ela. Não deixa de ser um desafio também, né? Para você poder trabalhar a tua atenção, né? Em você. É interessante, você falou uma coisa sobre a prática. Eu fiquei pensando aqui algumas coisas do cuidado da prática. Você falou, uma coisa que eu pensei aqui, muito importante para a prática de yoga de modo geral, ou de posturas especificamente, ou de pranayama especificamente, foi porque você falou um caso específico do pranayama. Sim. Esse yoga que a gente conheceu no livro. Sim. Conheceu no livro nesse sentido, né? A gente não sabe nem se aquilo é imaginação do aula do fictício, sim. Ou não, se existiu mesmo ou não. A gente leu um livro lá, Índia Secreta, e o Paul Brunn era um escritor, jornalista britânico. Eu acho que na época que ele teve na Índia, ainda fazia parte do Império Britânico, era uma colônia... Sim, colônia britânica. E o Ramana Maharishi era vivo. O Ramana Maharishi era vivo. Inclusive, o Ramana Maharishi apareceu para ele num parque na Inglaterra. Não sei se tu lembra dessa parte. Ele tá andando no parque e ele vê uma figura indiana flutuando. E ele se assusta com aquela parada e fala, caraca, meu irmão, o que é isso? E ele guarda a fisionomia. Então ele vai para a Índia procurando esse cara. O Ramana Maharishi. Eu me lembro no livro, ele conduz a história para o encontro com o Ramana Maharishi. Sim, eu me lembro isso aí. Porque a gente está falando aqui de um livro que a gente não sabe se tudo que lá é verdadeiro, se aquilo ali uma parte é verdade, outra não. Ele tem um livro, por exemplo, um outro livro, é o Egito Secreto também, que eu li. Já li também. A leitura é legal, mas a gente não sabe se aquilo ali tudo é verdade, mesmo se tem ali passar a noite dentro da pirâmide, né? Passar a noite dentro da pirâmide e tal. Então, aí ele relata o caso desse yogi. E o yogi fala, ele recebe essa advertência, que você, para fazer pranayama, você precisa de um professor experimentado, experiente. Tanto a base teórica como a prática, para poder te orientar na prática do pranayama, que é um exercício muito delicado. Então, aí você já tem um cuidado com a prática. Qual é o cuidado? Tem um professor. Isso eu falo sempre, isso é muito importante, porque os Yoga Sutras começam assim, Atha Yoga Anushasanam. Agora vai ser dito o que é o Yoga, para falar dentro do contexto védico, né? Yoga. E Anushasanam. Shasanam é falar. Anu. Oi, Patrícia entrou. Oi, Patrícia, beijo. Anushasanam, de acordo com o que foi dito antes. Entendeu? Perfeito. Mas como é que você vai ter a informação do que foi dito antes a respeito de yoga? Através de um professor. O professor é a pessoa que te linka à tradição. Porque yoga é uma tradição oral, essencialmente. Existem livros. Sim. E como o professor Hermógenes falava, e o Iyengar falava também, na falta de um bom professor, um bom livro. Sim. Então, um bom livro é melhor do que um mau professor, é verdade. Com certeza. Mas o livro é um professor que fala e não responde. Não é? O livro fala, mas não responde. Como é que você vai tirar a dúvida do livro? Por exemplo, eu dou aula, eu gosto muito de um autor que é um professor de budismo, um lama, foi um mestre, foi um monge budista, Alan Wallace. Ele é um lama, é um professor. Eu gosto muito dele, muito. Eu não tinha acesso na época, com tanta facilidade como tem hoje, ao YouTube. Ele tem muita coisa no YouTube. Ele vem ao Brasil, inclusive ele vai vir agora, vai ter um curso agora em outubro. Não sei se online, não sei se presencial, não sei. Sei que vai ter acesso pela internet. Aí ele tem várias coisas boas, muito boas, cursos, seminários que ele deu aqui no Brasil, no YouTube.
Então, hoje eu posso ver esses seminários, o que me ajuda no Sim. estudo do livro. Mas antes, só com o livro, o que que eu fazia? O que que eu fazia? Eu tinha um livro lá, lia o livro, lia de novo para ver se eu conseguia tirar alguma coisa daquilo ali. Mas aí eu comecei a ler outros livros dele, para fazer uma Conexão. conexão, é uma pesquisa que você vai Sim. fazer. Porque o livro, ele está lá, ele fala uma coisa e não responde. E eu treinando com ele, eu treino com o livro. Várias vezes a gente para, olha, mas isso é assim, 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 aí olha a foto de novo e olha a descrição, aí você vê que com aquela descrição você pode fazer de uma outra maneira. Você tem uma alternativa e outra alternativa. Aí surge uma dúvida. E aí como é que é? Aí se você tem uma pessoa, né, você pergunta a pessoa, aí a pessoa vai e te diz. Correto. Se diz. Se você tem lá o Alan Wallace, você não precisa fazer uma pesquisa em todos os livros para. Sim, Eu sim. tive, eu tive um conhecido, famoso, muito famoso, eu não vou dizer o nome. Eu perguntava alguma coisa a ele, ele falava, lê lá no meu livro. Caraca. Lê lá no meu livro. Complicado, né? Aí fica Complicado. difícil, né? É. Aí Não, tem você pessoas pergunta, que. aí você Mas me tem pessoas que pergunta, gostam de travar o conhecimento, né? Elas não aí têm essa percepção de que o conhecimento é de domínio público e que ele se movimenta. É uma energia, né, o conhecimento. aí você me pergunta, Alberto, você considera essa pessoa seu professor? Eu falei, não. Claro. Rapaz, eu tive um professor na faculdade que eu fiquei muito impressionado com ele. Eu gosto muito dele, ele foi o meu orientador no trabalho final, na monografia. Muito bom. Vou até falar o nome dele aqui, não tem problema, Roberto Horácio. Muito bom professor. Hoje eu faço um trabalho imitando ele. Quando eu pego um livro, por exemplo, A Revolução da Atenção, para analisar, Perfeito. estudar aula, eu faço como ele. Ele é muito engraçado. Ele disse que a gente pega aqui o livro e faz isso que o açougueiro faz. Vai dividindo as partes do livro. Destrincha, sim. Vai destrinchando o livro. E aí eu fiz uma vez uma pergunta no debate na aula. Eu fiz uma pergunta a ele, aí ele respondeu, mas ele não ficou satisfeito. Aí Só um na aula minutinho, Alberto, só um minutinho. Gente, a Thaís falou que está sem som. O pessoal também está sem som, não? Tem 7 pessoas na sala. Todo mundo está com som? Dá um sinalzinho aí. Quem tiver com som, se estiver escutando legal, dá um toque, por favor. Vê se não é o plug, Thaís, do fone de ouvido. A Romina falou que o som tá legal. Beleza, show. Voltou. Vai lá, Alberto. Roberto Horácio. aí eu fiz uma pergunta a ele, né? Aí ele respondeu, mas ficou aquele negócio assim ainda, sei lá, eu escutei, tudo bem. Aí no dia seguinte, na aula seguinte, ele respondeu novamente, entrou no assunto, respondeu, aí ele falou assim para mim, eu li o livro todo de novo por causa da sua pergunta. Eu fiquei impressionado. Ele leu o livro de novo. E não era um livrinho, era um livrinho denso, sabe? Ele falou, li o livro todo de novo para responder a sua pergunta. Ele podia ter, lê lá o livro. Né? Não, e tem um detalhe, né, cara? Não sei, na boa. Eu acho que é uma questão até de respeito, né, cara? A pessoa fez uma pergunta a você, né? A pessoa fez uma pergunta a você, né? É uma questão de respeito, cara. Sabe? Nem que você, por exemplo, na hora você às vezes não pode responder. Tá dando aula, tem outras coisas pra fazer. Pô, mas depois, cara, anota em algum lugar, responder pra fulano, pra fulana e tirar dúvida da pessoa. Eu acho que é legal, cara. Sabe? Eu acho que é bacana esse tipo de coisa. Compartilhar, trocar o conhecimento, né? Eu acho que é bacana. Até porque a gente não sabe tudo, cara. Às vezes amanhã depois você tá, como aconteceu, tu falou das tuas dúvidas em algumas coisas com relação ao Alan Wallace. Pô, amanhã depois você tá precisando, né? De uma informação de um professor, pô, é legal, cara. Você ter essa facilidade de poder trocar, né? Eu vejo dessa maneira, né? Esse mesmo professor, ele falou assim pra gente, se você quer saber sobre um assunto, vai dar aula sobre ele. Se você quer saber sobre um texto, vai lá dar aula sobre o texto. Isso entendeu? Porque à medida que você vai estudando, você vai percebendo a dificuldade que é comunicar o que você está... E aí você percebe que não está claro. Exatamente.
entendeu? Exatamente. Aí por isso que um professor ajuda muito. Então, o cuidado fundamental para a prática, numa de yoga, né, é ter primeiro um professor que te oriente. Isso é fundamental. Ele vai dar todas as suas, ele vai responder as suas necessidades. Aí, se ele não puder fazer isso, ele encaminha para uma outra pessoa que possa. Pois olha, eu não sei, vou ver, vou pesquisar. E aí, se aquele professor não servir mais, no sentido, desculpa falar essa palavra assim, mas se aquele professor já ensinou o que ele sabia e você quer mais, aí você procura um outro professor. É assim. Né? Perfeito. Você estudou lá o ensino médio e no ensino médio já deu, tá boa, agora vai para uma faculdade, uma coisa mais Exatamente. com um outro professor. E assim vai. E assim, então, isso é muito importante. A relação com o professor é um cuidado que a gente tem que ter com a nossa prática. Eu acho que eu já contei essa história aqui, você falou sobre pranayama, porque a minha história com o yoga começou com um livro. E o livro é essa história, né, da limitação. Então eu praticava e fazia um barulho lá de madrugada, porque eu estudava no Pedro II. Eu te contei essa história já, não contei? Ator. Aí eu fazia um barulho, uma vizinha reclamou, falou lá com minha mãe qualquer coisa, minha mãe ficou preocupada comigo e aí falou, você não quer fazer uma aula de yoga? Não, tem uma academia lá no centro que dizem que é boa. Aí eu falei, quero. Aí foi assim que começou. Aí foi Que assim que foi. coisa. Porque eu me interessava muito por pranayama, mas eu nem sabia fazer a respiração completa. Eu me Sim. lembro que foi o João Batista que me ensinou a fazer a respiração completa. Eu falei, é isso aqui. Eu fiquei fascinado com aquilo, a respiração completa. Eu não entendi, eu li o livro lá, que estava descrevendo a respiração completa, né, era a ciência hindu e yoga da respiração. Sim, do Yogi Yoga Ramacharaka. 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 Na época era Ramacharaka, né? Lembra? Era Ramacharaka. Ramacharaka. Hoje é Sim, Ramacharaka. E hoje sim. ainda é William Walter Atkinson, que era um americano que escrevia com Ah, esse sim, pseudônimo. Ele escrevia sim. com esse pseudônimo, né? Muito engraçado isso. Aí, meu amigo, aí eu aprendi a respiração completa. Foi que maravilha, que o livro não descrevia. Mas não imagina, Alexandre, ele tinha o quê? 14 anos. 14 anos, lendo um livro de. É, muita coisa Não, passa. Às vezes eu tu tinha não uma tem outra. maturidade, né? Não tem maturidade para entender Então, certas coisas, né? então, esse é o grande cuidado que você tem que ter com a sua prática. Procurar uma pessoa legal, um bom professor, e que te ensine, que esteja disposto a ensinar, que você aprenda com ele, e aí ele vai te orientar na prática. Esse é o grande cuidado que a gente tem que ter. É, Entendeu? É o grande cuidado. Aí você tem que ver o que você está querendo. Por exemplo, eu nessa época também eu estudava, esse mesmo autor, ele tinha um livro chamado, eu tenho até esse livro aqui, não sei se ele está à mão para eu mostrar para vocês. Tem livro aqui à mão, quer ver? Desculpa, caiu aqui, perdão. Eu tenho um livro à mão, vou pegar rapidinho. tranquilo. Olha só, tá vendo? É o autor que eu falei, ó, Yogi Ramacharaka, tá vendo? Sei que Sim. está invertido para vocês, Yogi Ramacharaka. Aí ele tem um livro dessa coleção Doutrinas de hoje. espirituais, né? Ó, Doutrinas espirituais. repara que o livro está encadernado, tá vendo? Correto. Protegido. Está encadernado. Quem encadernou esse livro aqui na época, minha mãe falava, ó, eu falei do papel celofane, ó, que é um papel Sim. transparente. A gente encadernava os livros, ela comprava, encadernava. Porque eu tenho esse livro aqui, deixa eu ver se tem a data. Não tem a data. Editora Pensamento. Enfim. Editora Pensamento, dá para ver? Editora Pensamento aqui? Sim, Isso aqui sim. era uma livraria que existe até hoje lá na Marechal Floriano. É Livraria Elisarte. Conheço, Ela Elisar. sobreviveu a muitas coisas, bicho. Eu nem acreditei quando eu vi a livraria lá ainda. É. Tá lá. Aí esse livro aqui, ele trata, como está dizendo, as doutrinas esotéricas das filosofias e religiões da Índia. Aí foi aqui, pela primeira vez, que eu vi Bhagavad Gita, Upanishad, Brahma Sutra, Vedanta. Entendeu? Aí foi aqui que eu vi pela primeira vez isso e fiquei fascinado com esse negócio.
E na medida do possível, tudo que caía na minha mão, na medida do possível, sobre esse assunto, eu lia, mas, pô... Até que um dia, por conta desse livro, isso é muito interessante, por causa do que tinha aqui nesse livro aqui, eu fui fazer aula de Vedanta. Eu tinha uma colega que era professora lá, era estudante lá da associação, fazia formação na associação, fazia aquela formação com Paulo Murilo, eu acho que o nome dela é Jaqueline. Aí a Jaqueline falou, olha, falou da Glória Lira. O professor Hermógenes já falava muito bem da Glória Lira. Lá na academia todo mundo falava muito bem da Glória. E o Fernando Silvério tinha sido aluno da Glória. O Arthur foi a ser aluno da Glória e ficou tão impressionado com o curso de Vedanta que foi fazer o curso lá na Índia, o Arthur Pérez. Arthur Pérez é uma fera, né? Uma fera. Aí eu fui estudar com Vedanta com a Glória. Não sabia que o Fernando tinha estudado com ela, não. Não. Se a gente pensar numa linha de yoga, pensando naquelas linhas, Bhakti, Karma, a Vedanta é Jnana Yoga. Jnana, sim. Jnana Yoga. Você precisa de um professor também. Você tem que ter lá um professor. Não basta ler, não é uma leitura. Vou ler, vou pesquisar. Não. No Ocidente é muito, né, como é que é? É muito valorizado o autodidata. Até quando depois que você se forma, você vai fazer lá uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, você tem um orientador. Mas o orientador, ele faz assim, ó, faz isso aqui. Você lê esse livro aqui e vai escrever. Aí você vai escrever e não vai mostrar para ele. Ele diz assim, não tá bom. Não, a pessoa que estiver aqui, por exemplo, já fez uma pós, um mestrado, um doutorado, disso não é assim. Ele vai te dar ele quer que você tenha uma autonomia de pesquisa, que você desenvolva uma capacidade de pesquisa. E quanto menos trabalho der para ele, melhor. Que você que vai fazer a produção, entendeu? Ele vai só te orientar. É meio que fazer uma espécie de monitoria, mas em yoga não é assim. Você não fica assim com essa liberdade toda de chegar às suas próprias conclusões, tirar as suas conclusões. Você olha assim, esse pranayama aí, sabe, não tá bom assim. É melhor fazer de outro jeito. Esse asana não tá bom assim. Não é melhor fazer de outro jeito. E o que você está falando, porra, é muito adequado, cara, porque, vê bem, quando a gente pensa no asana, no pranayama, cara, é uma prática que foi testada e retestada por séculos, dando um determinado resultado. Se você faz uma mudança, eu gosto de comparar muito yoga com culinária. Você mudar uma receita, cara, você vai mudar completamente o sabor daquilo ali, cara. É outra comida. Você mudou o ingrediente, você mudou a maneira de preparar. É outra prática, é outra coisa. Então essa disciplina, eu acho uma coisa muito importante para você tentar seguir. Essa disciplina, né? A pessoa tem que ter uma... Eu não gosto dessa palavra não, mas acho que o contexto vai entender, ajudar a entender o sentido. Você tem uma humildade, né? De reconhecer, eu não sei. Essa pessoa que está aí diante de mim, ela sabe. Então eu vou ouvir o que essa pessoa está falando. Tudo bem, eu passo pelo crivo da minha inteligência, pelo crivo da minha, como a gente falou na aula passada, passa pelo crivo da inteligência, passa pelo crivo da experiência, mas vamos ver, vamos levar em consideração. Às vezes, cara, numa certa medida, o aluno questiona certas coisas para mim, aí eu falei, tá bom, então testa, vê se isso funciona. Muitas vezes, na maioria das vezes, acontece que a pessoa testa e o jeito dela não dá certo. Entendi. Até porque eu passei por aquilo ali, eu sei que eu tô, entendeu? Não, e detalhe, né, cara? Olha só, vê bem, essa questão é um tanto sutil, né? Eu posso ser uma pessoa arrogante e não saber que sou arrogante. Entendeu? Então, quando você me fala uma coisa, eu contesto tentando valorizar um intelecto. Né? Pô, eu sou um cara interessado, cara. Não, cara. Interesse é outra história. Você está sendo arrogante, cara. Experimenta o que eu estou falando para você, depois a gente conversa. Agora, às vezes você nem experimentou, tu já está contestando, pô. Não, mas eu li o livro de fulano me falou. Pô, então vai lá, estuda com fulano, cara. Aí você é grosseiro. O professor que fala isso é grosseiro. Tu tá entendendo? Porque o que nós estamos falando aqui não é questão de você ter que ficar apaixonado, subserviente do seu professor, não. É uma questão de credibilidade. Se eu acredito em você,
eu sigo o que você está me orientando. Se eu não acredito, eu não devo seguir você. Essa que é a realidade. Eu sempre falo isso. Eu não estabeleço concorrência com o meu professor, com a minha professora. Eu tenho uma professora, a Kátia da Costa. Humildade. Esse mês eu não fiz, mas eu tenho feito aula com ela. Ela é minha professora, eu considero ela. O que ela fala, eu escuto, levo em consideração e procuro praticar. E se um dia eu achar que... E se não fosse assim, se eu achasse que ela não pudesse me ensinar, eu não estaria ali, né? Exatamente. Uma questão de coerência. Uma questão de coerência, né? Porque uma coisa é você passar por uma universidade onde você tem que fazer certas cadeiras para você fechar o seu curso. Aí você é obrigado a passar ali, né? São aquelas obrigatórias, você tem que fazer. Aí você vai fazer. Aí entra um professor que você não concorda, né? A gente viu isso no curso de formação. Pode aparecer um curso de formação de yoga. Pronto, aí tem uma professora lá que você não gosta. Professora que você não concorda. Mas ela está lá. Se você não passar por ela, não entendeu? Aí pronto. Mas quando você escolhe, é isso que é estranho. Quando você escolhe uma pessoa, sim, você está ali. Se você acha que ela não te ensina, então por que está ali? Entendeu? Exatamente. O que eu falo na minha cabeça é assim, ó. Eu vou assistir uma aula de uma pessoa. O que a pessoa pedir para que eu faça, eu faço. Senão não estaria ali, cara. Claro. Assim. Não, e outra coisa, né, Alberto? Eu posso até para você avaliar resultado, né? Até para você avaliar resultado. Sabe? Faz o que a pessoa está orientando e avalia, pô. Por exemplo, Shirshasana. Eu tenho escoliose. Então, a Kátia mesmo disse isso. Se você aumenta a base, da postura, a base da estrutura, da postura, você equilibra melhor a base. Não, vamos botar isso mais concreto. Quando você faz a postura com os pés unidos, em pé, Tadasana, quando você está com os pés unidos, se você tem uma assimetria na pelve, essa assimetria ela vai ficar mais assim... pronunciada. Quando você afasta os seus pés, essa assimetria diminui e você tem uma tendência a corrigir a posição da pelve. Entendeu? Isso é verdade para a postura em pé e verdade para a postura invertida. A recomendação, por exemplo, se você pega o livro do Iyengar, é que os seus cotovelos fiquem alinhados com os ombros, né? Na mesma linha. E, pois é, isso aí está no livro. Olha só que interessante. Mas eu, tendo escoliose, e eu tenho as complicações, porque eu tenho um braço mais comprido que o outro, eu devo ter uma perna mais comprida que eu. Eu sou que nem, sabe aquele... Não sei se vocês já viram isso, um caranguejo que tem um bração e outro um bracinho. Tu já viu um caranguejão? Ele é um guaiamum. Aquilo, guaiamum. Ele está muito bem daquele jeito, ele tem um bração e tem outro bracinho. Ele está muito bem daquele jeito. Eu sou mais ou menos assim, meu lado direito é bem mais forte. Braço, não sei se vocês sabem disso, o braço do guaiamum, ele é desproporcional, que um é para comer e o outro é para lutar. O grande é para lutar. E o pequeno é para comer. Sabe disso, não? Isso aí eu aprendi no Nordeste, cara, em Pernambuco. Interessante isso. Mas é mais ou menos isso. Eu tenho um lado forte por causa da luta. Porque quando você vai lutar, tu não vai... Peraí, deixa eu fazer. Também. Você usa o lado mais forte. O braço vai ficando mais forte. O lado direito mais forte. Minha perna direita deve ser menor do que a esquerda. Aí, tudo torto. Aí ela falou assim, olha... Se você aumentar a distância entre os pés, sua pelve nivela. Se você aumentar a distância, ela me ensinou isso, se você aumentar a distância entre os cotovelos, você diminui a simetria nos ombros, que é a base da postura, e o para cima vai ficar melhor. Não corrige, mas melhora. Entendeu? Melhora. Já tá bom. Já tá bom. Então, isso eu aprendi com ela, desse negócio de você afastar os cotovelos. Aí tá, é isso que eu ia dizer. Aí eu vou para uma aula de um outro professor, o outro professor não sabe disso, não tem essa informação. Não tem esse conhecimento. Ou quer trabalhar uma coisa específica lá de Shirshasana, e manda eu colocar os cotovelos embaixo dos ombros. Certinho, naquela posição padrão. Aí eu faço, bicho. Ele mandou fazer aquilo, eu sei. Outra hora, quando estiver em casa, eu pratico do jeito que foi recomendado, que eu entendi que é o melhor, que a minha professora ensinou. Mas ali naquela hora, o professor, faz assim. Aí eu faço. Pronto. Não tem esse negócio. Professor, a menos que seja uma coisa que vai machucar. Claro, claro. Aí eu explico, olha, eu tenho hérnia, aí o professor vai dar uma solução ali. Mas se não é, meu amigo, eu vou e faço.
Entendeu? Correto. Agora, eu também, quando eu sou professor, eu me deparo com essas situações assim, eu também não discuto. Tá bom, tu não quer fazer, não faz, tudo bem. É como se a pessoa não tivesse na aula, tivesse saído da aula naquele momento. Que eu quero mostrar uma coisa para ela, ela não vai. Porque, cara, é difícil isso, né, cara? Se você parar para analisar, você tentar trazer a pessoa para um conhecimento que ela não está interessada, cara. Não tem como. Então, como é que vai fazer? Não tem como isso. Como vai Entendeu? fazer? E um erro que eu acho que muita gente comete, eu já cometi, hoje não cometo, porque eu fico mais ligado nisso, é você se aborrecer com a pessoa. Tem professor que fica chateado, cara. Porra, meu irmão, o cara me respeitou. Meu irmão, o cara tá em outra, cara. Porra, ele veio pra cá porque, sei lá, algum artista tá fazendo yoga e ele se identificou, por isso que ele veio, cara. Mas ele não tá preparado para ir para outras coisas, não. Agora, isso aí eu faço, não sei se você faz. Meu irmão, eu te dou 1 milho para você fazer uma pipoca. Um milho. Se você mostrar que você realmente valorizou esse milho, você mastigou ele direitinho, falou, pô, que milho gostoso, te dou outro milho, cara. Eu faço isso. Eu cometi um erro, muitas vezes, pelo excesso. Eu achava que a pessoa tinha o mesmo interesse no conhecimento que eu tinha. Eu achava muitas vezes isso, no início, quando eu comecei a praticar e ensinar. Eu queria dar tudo. Ó, cara, tem isso aqui. Cara, a pessoa às vezes não tá naquela onda, bicho. Ela só quer aquilo ali. Só quer aquilo ali, cara. Só dá aquilo. Por exemplo, ontem, uma aluna mandou, ela fez uma aula experimental, quarta-feira, aí ela mandou um zap ontem. Professor, tem problema eu não cantar o mantra? Não, problema nenhum. Não, porque eu andei lendo umas coisas. Pergunta se eu perguntei a ela o que foi que ela leu. Cara, eu não tenho problema com mantra. Porque eu sei por que eu pratico o mantra. Por que eu canto o mantra. Eu sei por que o mantra cabe dentro da prática. Eu sei. Então, não adianta o pessoal escrever isso, aquilo, outro. Ela, provavelmente, se ela leu e está temerosa de cantar o mantra, ela provavelmente leu de uma pessoa que não tem conhecimento sobre o assunto. É um achista. Então, cara, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora, eu deixo ela totalmente à vontade. Se ela um dia quiser cantar o mantra, show. Se não quiser, também. Aí, hoje, ela apareceu na prática de manhã. Dei aula para ela. Eu percebi, apesar de ser a segunda aula dela, que ela ficou um tanto temerosa se ela teria minha atenção pelo fato dela não estar cantando mantra. Entendeu? Não tem nada a ver, cara. Eu tô ali para dar aula para ela. Vou fazer o melhor possível e ela vai tentar fazer o melhor possível também. Ponto. Se ela canta o mantra, se não canta, se faz todos os atos, se não faz, cara, a prática é dela, não é minha. Às vezes ela não está preparada para poder fazer o que eu estou pedindo que ela faça. O que cabe a mim? Adaptar, ajustar, para que ela fique bem. Para que amanhã ou depois ela esteja melhor do que hoje. E assim vai, cara. A gente não chega pronto. É o que você estava falando da professora Kátia, né? Com relação à questão dos ajustes. Entendeu? A gente não é simétrico, nós não somos simétricos, cara. Não chegamos perfeitinho, né? Para fazer asana, pranayama. Eu desisti disso, sinceramente. Hoje em dia, eu faço com a coluna que eu tenho, eu faço com o corpo que eu tenho e paciência. Eu vou tentar fazer da melhor maneira possível, na medida da minha condição, mas se eu não fizer... Trabalha com o que tem, né, cara? Se eu não faço porque o meu corpo é de uma determinada maneira, por exemplo, Shirshasana, eu tenho escoliose. E é uma complicação, porque, como eu te falei, foram várias coisas. Uma perna é mais comprida que a outra. Uma diferença é grande, né? Eu tenho um braço, não muito grande, mas o suficiente para desnivelar a pelve. Eu tenho um braço mais comprido que o outro, um braço mais forte, entendeu? Então vai do jeito que dá. Ou faço sei lá, às vezes uso uns ajustes que isso é uma vantagem da prática de Iyengar, do método Iyengar. Você pode fazer com bastão, você pode fazer nas cordas, você pode fazer com a caixa, aí vai ajustando, vai minimizando a dificuldade, mas ela está ali, paciência. Aí você pode trabalhar de uma determinada maneira para diminuir isso, mas paciência. Eu faço, agora eu estou assim, é o que eu posso fazer, eu faço. Agora, interessante, uma vez aconteceu uma coisa, teve uma vez, lembra daquele acidente que eu tive fazendo a postura do cavalo, Vatayanasana, lembra? Aqui em casa, eu estava até aqui.
Era de madrugada, eu não quis levantar para não fazer barulho, para pegar um cobertor, aí eu fiz a postura diretamente no chão. Aí senti dor, desequilibrei, machuquei o joelho. Tá. Aí, recuperei, tá, passou. Aí uma vez, fazendo Virabhadrasana 2, eu estava fazendo, não sei exatamente o que foi, se foi em Vira 2 ou Vira 1, mas eu fiz os dois, né? E principalmente Virabhadrasana 2, tanto Virabhadrasana 2 como Virabhadrasana 1, mas Virabhadrasana 2 é mais difícil de conseguir isso, você tem que descer os isquios, né, descer a nádega, de modo que a nádega fica no mesmo nível do joelho. No mesmo nível do joelho. Então a pressão no joelho é grande. E aí o que aconteceu? Eu fiz isso e machuquei, eu senti uma dor no joelho, e é raro ter dor no joelho, mas de vez em quando tem, e apareceu uma espécie de cisto sinovial no joelho, né? Um calombo assim no joelho. Aí eu fui e falei para a Kátia, ela falou, não, você está distribuindo o peso errado, ela falou para mim, que você não pode... Olha só, tá dando para ver? Tá vendo? Essa postura aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é a Vatayana, tá vendo? Para quem não conhece a postura. Isso, Alexandre, isso. Tá vendo? Aí ele tá fazendo aqui uma preparação, ó. A postura vai virar uma postura de equilíbrio, gente, tá vendo? Aqui ele tá fazendo a preparação para depois fazer entrar nela. Daqui. Aí o que aconteceu? Tá vendo ali que o joelho tá no chão? Eu tava fazendo aqui em casa no taco. Aí eu senti dor no joelho ali, eu machuquei o joelho, porque eu fiz diretamente no chão e por conta da dor eu me machuquei. E como eu não ia deixar de fazer a postura sentindo dor, eu fiz a postura sentindo dor assim mesmo e piorou. Então, caraca, uma recomendação, se você tiver sentido dor, não faça. Não, é importante, né, cara? Segurar a onda, né, cara? Nem todo dia, nem toda vez a gente tá bem. E às vezes você até já faz a postura, mas naquele dia tu não tá bem, né? Também rola isso. Não, isso era eu estava no meio da prática. Era de madrugada, eu estava lá no meio da prática. Eu falei, não vou parar também, porque eu estou sentindo uma dorzinha no joelho. Aí eu fui fazendo. Correto. Aí uma coisa interessante sobre a dor é que, às vezes, todo mundo tem essa experiência. Você quente, fazendo, empolgado, você sente a dor, mas a dor não... Aí depois que passa... esfria, aí que você vai ver a dor, entendeu? Aí a dor tá lá. Então, enfim. Mas o que eu estava falando foi uma das raras vezes que eu machuquei o joelho. Uma das raras vezes. Mas foi um excesso isso. Foi uma violência mesmo, né? Eu senti dor, em vez de parar, fiz. Isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Um dos cuidados é isso, porque há certas dores, por exemplo, a dor no músculo, no meio do músculo, é uma dor porque é do esforço. Mas uma dor dentro da articulação, por exemplo, a gente está falando de cuidado, você tem que ter cuidado. Você não pode sentir dor dentro da articulação. Se você sentir, você tem que ver o que é que está acontecendo ali. Talvez o exercício não seja o que você deve fazer, ou o que você está fazendo errado. E foi o caso aqui, por exemplo, quando eu estou contando de Virabhadrasana 2. Porque você desce a pelve e a nádega fica no nível do joelho. Muita gente faz Virabhadrasana 2, mas ela não desce muito a pelve. Ela não desce, ela não afunda. Você tem que afundar. E aí o que acontece? A pressão sobre o joelho aumenta. Aí o que você faz para proteger o joelho? Você usa o arco do pé. Você tem que posicionar o joelho corretamente na relação da perna com a coxa e levantar o arco do pé. O arco do pé diminui e protege o joelho. E eu estava fazendo a postura sem manter o arco do pé. E quem me chamou a atenção para isso foi a Kátia. Então você está fazendo, você não pode ter essa pressão dentro do joelho. E aí como é que se resolve? Com o arco do pé. Aí desde então, eu passei a fazer a postura do Guerreiro 2, claro, gradual. Isso aí, sim, tem que ser gradual. Mas mesmo uma prática avançada, porque eu já faço o Guerreiro 2 há muito tempo, entendeu? E à medida que você vai desenvolvendo e aprofundando a postura, o básico tem que estar bem erguido, bem firme. E esse básico, literalmente, né, que é o arco do pé, não estava. E aí, o que acontece? Isso é muito interessante. Quando você cria o arco do pé, você sustenta a postura não com a força da coxa apenas,
mas com a força do pé, do arco do pé, e o esforço para manter a postura na coxa diminui, porque quem já fez o guerreiro, passou de 30 segundos, 30 segundos. 30 segundos no guerreiro 12, onde você sente gritar? Onde você sente gritar? Na coxa. Naquele Sim. dia eu não só senti na coxa, como senti no joelho. Aí machuquei o joelho. Não foi nada de grave não, passou, estou bem. Mas o que estava faltando? A ação do arco do pé. E aí, quando você faz a ação no arco do pé de erguer, tem uma maneira de fazer isso, tá? Uma maneira de fazer isso. Quando você ergue o arco do pé e trabalha o arco do pé firmemente ali, a pressão em cima da coxa diminui e você não sente pressão no joelho. Perfeito. Porque a dor no meio da coxa, tudo bem. Agora, a dor dentro do joelho, não. Ô, Mirelle aí. Oi, Mirelle, quanto tempo, hein? Bastante tempo. Entendeu? Então a pressão dentro do joelho diminui. É um cuidado com a prática. Mas como é que eu vou saber disso? Ora, uma pessoa mais experiente, uma pessoa com a formação, para que dizer para você, olha, você está fazendo isso errado, tem que corrigir. Correto. Entendeu? Então, por isso que o grande cuidado com a prática é ter uma pessoa que te oriente. Uma pessoa competente. Um olhar atento, né? Um olhar atento, para ver a postura como um todo, né? Entender o que está em desarmonia. E agora, é tentativa e erro, né? A gente vai fazer, vai errar, fazer o quê? Aí a gente aprende os nossos erros também. E também ser responsável em relação à questão da dor, né, cara? Porque a dor, ela tá indicando que alguma coisa não tá legal, né? Você fica alerta nisso. Um cuidado tem pessoas que suportam bem dor, né? Tem pessoas que têm menos sensibilidade para dor. Tem pessoas que têm mais sensibilidade para dor. Então, para essas pessoas que têm mais resistência à dor, né? Sentem menos dor, o prejuízo pode ser grande, porque a pessoa segue fazendo, né? Entendeu? Tem que ter cuidado com isso. E, uma coisa que eu falo para vocês, hein? Aproveitando aí, dentro dos cuidados da prática. Cara, tenta botar uma coisa na tua cabeça, não é que você agora tem que ser um yogi do século III a.C., não, tá? Mas toma cuidado com o analgésico. De qualquer natureza, toma cuidado com isso. Entendeu? Porque o analgésico, ele é um elemento externo que é colocado dentro da tua prática erradamente e que pode te conduzir para uma série de prejuízos mais na frente. Entendeu? A analgesia. Porque a dor, ela se manifesta te indicando que alguma coisa não está legal. Se você entra com analgésico, com Dorflex, você mascara aquilo ali. E aí você vai continuar fazendo. Está lesionando, mas não está produzindo dor porque tem analgesia. Então tem que tomar muito cuidado com essa história do analgésico. Entendeu? E isso pode ser uma arapuca, porque essas lesões que o yoga produz é mais ou menos como acontece com o estresse. Você vê o seguinte, uma pessoa não se estressou agora por uma situação, um problema no trabalho, e teve um chilique. Não é assim que funciona. Ela vai se estressando devagarzinho ao longo de uma década. Um dia tem um dia de fúria, enlouquece, quebra tudo, quer matar alguém. Tu tá entendendo? É uma coisa acumulativa e silenciosa. A pessoa está num sofrimento silencioso. A articulação vai do mesmo jeito. Você passa uma década, desculpa a expressão aqui, uma década tu vai estar fazendo uma prática errada, uma década fazendo merda. Um dia, o balde vai ter que transbordar, cara, porque todo dia ele recebe algumas gotas, cara. Aí quando transborda, você tem que procurar um médico, aí tu descobre que tu tem uma lesão, e é chato. Uma década fazendo a prática errada, cara. Por isso que é legal, troca ideia. Cara, eu não acredito, cara, porque, olha só, eu falo isso, eu falo da minha experiência. Tem professores de yoga que já fizeram formação com outras escolas que vêm me perguntar coisas. Cara, eu não me nego a ensinar, a explicar, a tirar dúvida. Porque, cara, eu sei que os cursos, eles não são, muitas vezes, do jeito que nós precisaríamos que fossem. Mas é do jeito que é, cara. O cara que preparou o curso do cara é bom, mas muitas vezes não está atendendo, não está abarcando tudo que você precisa. Aí a pessoa fica com dúvida. Pô, cara, mas eu fiz o meu curso em Santa Catarina, cara. Porra, e agora eu tô aqui no Rio, caraca, como é que eu vou fazer? Não tem problema nenhum, cara. Eu troco ideia, se eu souber, eu ensino, explico. Lembra que eu falei no início da live que você tem que pensar se você é professor de yoga ou você é comerciante? Na minha cabeça eu não tenho essa dúvida. Eu sou professor de yoga, eu não sou comerciante. Entendeu? Então essa história de que concorrência, cara, eu nem sei o que é concorrência. Eu escutei isso no Sebrae, em 2013, quando eu estive lá.
Eu fui lá procurar um outro assunto e descobri a história de concorrência. Ah, porque educação física é concorrente, não sei quem é concorrente. Cara, eu não entro nessa neurose, cara. Não entro nessa. Não entro. Então, o cara montou uma escola de yoga do lado da minha. Cara, vai lá fazer quem quiser fazer, cara. Se não se sentir satisfeito, passa por aqui e vem pra cá. Não tem essa onda, entendeu? Então, eu acho que é muito importante que o professor de yoga não se deixe cair, não se permita cair nesse tipo de arapuca que o capitalismo impõe a gente. Entendeu? A gente vive dentro do capitalismo, é um fato. Agora, você tem que ter esse filtro. Você tem que pegar e peneirar e falar, meu irmão, faz sentido isso pra mim? Se não faz, não pega. Eu resolvi não pegar. Então, pra mim, eu não tenho concorrente. Entendeu? Eu faço o meu trabalho. Quem gostar do meu trabalho, vem trabalhar comigo. Quem não gostar, cara, pô, fica à vontade para ir embora. Entendeu? Eu vejo dessa maneira. E eu vivo só de yoga, né? Então tem que matar um leão todo dia. Se não matar o leão aquele dia, no dia seguinte tem que matar 2, cara. Entendeu? Agora, isso é bom, né, cara? Essa instabilidade é uma coisa que eu acho que é muito importante, é muito saudável, né? Você aprender a lidar com a instabilidade que é do nosso universo. Nosso universo não é estável, ele é instável. Então você vê que as coisas constantemente, é impermanência, né? Constantemente elas estão mudando. Constantemente elas estão mudando e você tem que se adaptar. Até uma consideração que você fez no início da live, Roberto. Essa questão de você adaptar a prática. Sabe? De você cortar a vaquinha para poder atender a tua clientela. Você podia manter a vaquinha viva e dar só leite para a galera. Mas a galera quer comer bife, quer comer isso, quer comer aquilo outro, aí tu tem que matar a vaca e cortar em pedaços. Cara, é aquele negócio, cara. É um jogo, né? Você tem que procurar tentar fazer o melhor possível dentro daquilo que você dispõe, né? Entendeu? Porque tem isso também, né? Se você, de repente, cria uma prática. Por exemplo, tinha uma moça aqui na ilha, só vou falar do milagre, não vou nem falar do santo, não, né? Ela tinha a aula dela, durava 2 horas. Pô, legal. Então, quem tinha disponibilidade de fazer 2 horas de aula com ela, ia lá e fazia aula com ela. Eu tive vários alunos dela, vários. Qual é a queixa do aluno dela? Que a prática dela era ruim? Não. Não tinham tempo de ficar 2 horas na prática. Simples assim. Entendeu? Então, é uma coisa que você tem que procurar entender. Você vê, o curso de formação, Alberto lembra disso, que quem me deu o alerta para o primeiro livro, lembra quando eu fiz o livro lá na época da BPY ainda? Primeiro livro, eu mostrei até para a Clara, mandei uma foto para ela do primeiro livro. Eu não sei se a Thaís, eu mandei para a Thaís também. Esse primeiro livro era um livro verde. É Muito Além do Asana. Né? Muito Além do Asana é o nome do livro. Esse livro que me deu o toque foi o Alberto. Eu preparei esse material que era para ser um guia no curso da BPY, lembra? Da gente da Hatha Yoga. Aí eu fiz uma cópia para o Alberto seguia aquilo ali, ele pegou as turmas, eu não lembro se eram as turmas ímpares e eu as pares, eu acho que tu pegava as ímpares e eu era as pares. Beleza, que eu dei aula para Thaís, dei aula para... Foi. Lembra? Para o André também, tinha uma galera. Então o que acontece? Depois que esse livro estava pronto, eu comecei a estudar o meu próprio livro, eu publiquei o livro e comecei a estudar meu próprio livro, como é que eu ia dar aquilo. Aí a Thaís, por exemplo, Thaís está na coisa, ela fez esse curso, esse de 26 meses que ela fez. Eram 26 meses, hein? 26 meses, 2 anos e 2 meses que durava o curso. Cara, por uma necessidade do século XXI, eu tive que trazer o curso de 26 meses, cortar uma porção de coisas, trazer ele para 12 meses. Agora, o que aconteceu com o curso de novo? O mesmo conteúdo que eu dava em 12 meses, eu agora posso dar em 3, 4, 5 meses. Por quê? Porque agora entrou uma ferramenta chamada internet, online, gravação de vídeo. É um outro formato completamente diferente. O que eu estou fazendo? Me ajustando ao século XXI, cara, me adaptando. Tentando não perder nenhum tipo de conteúdo. E, se for possível, até agregar alguma coisa mais ao curso. Entendeu? Porque, às vezes, por exemplo, o curso de 26 meses, olha só que coisa doida, Eu tive que pegar o curso de 26 meses e reduzir para 12. Cara, agora eu posso fazer um curso para 30 ou 40 meses. Por quê? Porque eu posso gravar os vídeos agora e mandar para o aluno. O tempo que ele vai levar para ver aqueles vídeos
É com ele, não é comigo. Se o cara tem tempo, ele vai fazer o curso rapidinho. E vai adquirir aquele conhecimento. Entendeu? É muito doido o negócio, né? Mas é a entrada desses elementos novos, né? Que até na época não existia. Foi rápido, né? Com a pandemia, então, acelerou tudo. Acelerou muito. Acelerou muito. Acelerou muito. E aí não tem volta. Depois que isso foi introduzido, não tem volta. Sim, sim. Não volta não. Agora é disso para diante. Disso para melhor. Para mim, cara, aumentou as possibilidades. Por exemplo, quando eu dou aula online, né? Desde 2020, desde abril, eu dou aula online. Eu nunca acreditei, antes da pandemia, que fosse possível eu corrigir alinhamento de aluno online. Eu não acreditava que isso fosse possível. Hoje eu vejo que dá para fazer. Entendeu? Então, eu hoje tenho as duas possibilidades. Então, o aluno que faz aula presencial, se ele um dia tiver uma dificuldade qualquer, ele pega o link, entra e faz aula online. Eu dou aula para ele normalmente. Simultâneo, né? A aula está rolando online e presencial ao mesmo tempo. Entendeu? Eu vou lá, dou uma olhada no monitor, corrige isso, corrige aquilo. Entendeu? A minha maior dificuldade no online é a iluminação da casa do aluno. Porque tem aluno que gosta da penumbra, né? Aí então fecha tudo. Mas fecha tudo, tu não consegue ver o cara, pô. Então eu peço, ilumina um pouquinho mais aí, bota um pouco de luz, para poder eu ver como é que tá e tudo. Faço esse tipo de coisa, mas aos pouquinhos, a pessoa vai se ajustando ao meu jeito para poder corrigir ela. É uma reciprocidade, né? Mas dá para fazer. Dá para fazer. E, cara, não tem jeito, né, cara? A gente não nasceu nesse século à toa, né, cara? Sabe? A gente tem que dar um jeito e seguir em frente, né, cara? Não tem jeito. Eu fico olhando para essa pessoa que é reacionária, né, cara? Que sente saudade de sei lá do que, cara. Aquela época era boa de Dom Pedro, não sei o quê. Cara, trabalha com o que tem na mão, é o presente. O que vale é o presente, cara. Não vai voltar mais ao passado. Não vai. Gasta energia. Tem as coisas boas, tem as coisas ruins. Tem. O que a gente pode fazer? Como dizia Chico Buarque numa música, a vida segue sempre em frente. O que é que vai se fazer? Né? Não tem jeito. Isso aí. E, Alberto, como é que tá teu horário, cara? 2 horas. Não, graças a Deus, já 2h03 já tá bom. 2h03, tá legal, gente. A gente. Alguma pergunta, gente? Alguma perguntinha, não? Nada. O pessoal tá quieto, né, cara? Será que é a chuva? Será que é o frio? Sim, pode ser. Não deu para esgotar esse assunto aqui numa aula, talvez a gente na próxima faça mais, fale mais. Mas esse é e outra coisa, a gente pode até dirigir essa questão da prática, a gente pode dirigir para alguma coisa específica, que eu acho que é interessante, cara, né? Acho que é interessante. A gente que agradece, Eliane. Muito bom ter você aqui. É bom trocar, né? É bom trocar. Importante. Cada prática específica vai ter um cuidado específico, né? Claro. Algumas coisas que cabem na prática de posturas não cabem na prática de pranayama. Outras coisas que cabem na prática de meditação não cabem na prática de postura. E daí vai. É verdade. O problema que a Gabriela está falando era a falta do Kurunta no online, tá vendo? Mas isso é fácil de resolver, Gabriela. É só comprar o kit do Kurunta. Agora a Escola Jai está preparando kits de Kurunta. E vai vender para o Brasil todo mundo nas cordas, cara. Todo mundo pendurado nas cordas. Se tiver o kit, dá para fazer. Ajuda, isso aí. Dá para fazer sim. Não, o Kurunta é apaixonante, cara. O Kurunta é apaixonante. Meus amigos, eu tenho que ir. Eu tenho que ter um compromisso agora. Legal, Alberto. Obrigadão, Alberto. Obrigado, Alexandre. Gente, namastê, obrigado. Namastê, um bom fim de semana para vocês. Boa eleição, hein? Boa votação, domingo. Importante votar, hein? Importante votar. Não deixa de votar. Tchau, Alexandre. Obrigado. Tchau, um abraço. Harion. Harion. Tô indo. Tchau. Fui. Tchau, tchau.